A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, uma boa tarde de salvação para todos os amados ouvintes que estão conosco acompanhando a Rádio Porta-Voz de Cristo e também o canal do YouTube Porta-Voz de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos nas programações da rádio. Temos orações, leitura da palavra, estudo, ensinamento bíblico, pregações e também experiências para a glória do Senhor. Amém, queridos irmãos. Quem vos cumprimenta e saúde é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. E hoje vamos com mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? E o tema de hoje é as 5 virtudes de Jó. Convido os irmãos para pegarem as vossas Bíblias. Vamos estar lendo a palavra do Senhor lá no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5 e versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aqui, louvado seja Deus, para introduzirmos, louvado seja o nome santo do Senhor, este estudo sobre as 5 virtudes de Jó. Vamos ver, aleluia, lá no livro de Jó, já no início, no capítulo 1, louvado seja Deus, que Jó, ele era um homem sincero. Louvado seja Deus. Jó capítulo 1 e verso 1 diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então aqui está o livro de Jó, capítulo 1, verso 1, e a leitura também de Tiago, capítulo 5, verso 11. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a exceção do drama do sofrimento de Cristo no Calvário, não existe na literatura universal um episódio tão dramático como a história de sofrimento do patriarca Jó. Da vida deste patriarca, podemos extrair importantes lições morais e espirituais. Vamos então agora, aprender nesta mensagem. Louvado seja Deus, a qual nós lemos esses 2 textos. Vamos estar aprendendo sobre as 5 principais virtudes de Jó. Então lemos no capítulo 1, versículo 1 de Jó, que ele era um homem sincero, uma pessoa, louvado seja Deus, a qual alguém se exprime sem artifício, sem intenção de enganar, sem disfarce, Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é uma pessoa sincera, e Jó era assim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29 e no verso 17, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade de meu coração,
voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Louvado seja Deus. Aqui Davi, ele age com sinceridade e reconhece que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Louvado seja Deus. Jó, então, ele era sincero, a primeira virtude de Jó. Louvado seja Deus. Lá em Filipenses capítulo 2 e verso 15, vai dizer a palavra do Senhor que devemos ser irrepreensíveis e sinceros. Louvado seja Deus. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, nós, somos um espelho. Louvado seja Deus, a qual refletimos o nosso caráter. O caráter do cristão tem que ser como Jó. Jó teve 5 virtudes a qual nós precisamos se espelhar nessas virtudes. E uma delas era a sinceridade do teu coração. Um homem sincero, sem intenção de enganar, louvado seja Deus, e sem disfarce. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 22, vai dizer que nós devemos nos aproximar de Deus com sincero coração. Não adianta nós orarmos, dobrar nossos joelhos e orar, aleluia, sem o nosso coração estar voltado totalmente para o Senhor. Tem que haver, aleluia, sinceridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segunda virtude de Jó. Jó era um homem reto, como está ali no capítulo 1 já do livro de Jó. Aleluia, louvado seja Deus. Uma pessoa reta, louvado seja Deus, é alguém que age com integridade. Uma pessoa íntegra, uma pessoa, louvado seja Deus, que não anda, aleluia, fazendo trambiques, que não anda, aleluia, glórias a Deus, em caminhos tortos, uma pessoa imparcial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Lá no livro de Jó, capítulo 31, vamos ler a palavra do Senhor. Jó, capítulo 31. E verso 6 está dizendo assim: pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha integridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jó, aleluia, glórias a Deus, ele era um homem íntegro. Aleluia, louvado seja Deus. E ali ele pediu ao Senhor, que viesse o pesar em balança fiéis. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, a segunda virtude de Jó, um homem reto, como está também, louvado seja o nome santo do Senhor, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, a qual nós lemos. Vamos ler, louvado seja Deus, a qual nós vamos ler no capítulo 12, verso 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Louvado seja Deus.
Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, nós precisamos, aleluia, andar, fazer caminhos retos para os nossos pés, para que nós não venhamos se extraviar, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que nós venhamos ser curados, aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos, aleluia, que Jó, ele, aleluia, glórias a Deus, ele se desviava dos caminhos tortuosos, ele andava em veredas retas, aleluia. Em Efésios capítulo 4, verso 24 está escrito que devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aleluia. Então nós vemos, aleluia, as virtudes de Jó. Aleluia. Devemos nos espelhar nestas virtudes. Aleluia. Examinar como estão as nossas vidas diante do Senhor. Será que nós estamos sendo sinceros para com o nosso próximo e principalmente para com o Senhor? Será que nós estamos caminhando em veredas, aleluia, corretas? Ou estamos trilhando os caminhos tortuosos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esse pequeno estudo, sobre as 5 virtudes de Jó é para nossa reflexão, para nós nos examinarmos e vermos como está a nossa vida perante o Senhor. Aí essas 5 virtudes tão tremendas, a qual todo servo de Deus, o homem e a mulher de Deus devem ter. Nós precisamos nos espelhar nestas virtudes. Louvado seja Deus. A terceira virtude de Jó, um homem temente a Deus. Aleluia. Jó era um homem temente a Deus, como nós lemos, ali no livro de Jó, capítulo 1 e verso 1. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que reverencia a Deus. Uma pessoa que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Muitos atribuem a palavra temor ao medo, mas, aleluia, vai muito mais além de medo. Aleluia, temor a Deus é reverenciar o Senhor, é ter amor a Ele, aleluia, é estar meditando a palavra noite e dia, é estar guardando, dentro da tábua do coração os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É reconhecer que sem Ele nós não somos nada e que nós somos totalmente dependentes dEle para tudo. Aleluia. Jó, ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós vemos, louvado seja Deus, que Jó, aleluia, ele sofreu tanta aflição, louvado seja Deus. Ele sofreu, aleluia, pelas perdas. Era um homem próspero, como a palavra de Deus vai afirmar. Era um homem, aleluia, de bens. Louvado seja Deus. Havia muita prosperidade em sua vida, em seu lar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas um dia, louvado seja Deus, nós vamos ver, aleluia, ali no livro de Jó, aleluia, glórias a Deus, que, aleluia, Satanás, ele veio, louvado seja Deus, para destruir a vida de Jó. Ele tentou de todas as formas e o Senhor o permitiu. O Senhor permitiu que Satanás viesse tocar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ali Satanás tocou, louvado seja Deus, nos animais,
tocou, louvado seja o nome santo do Senhor, ali, glórias a Deus, na vida de Jó, né? Louvado seja Deus, vemos nesta passagem, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, que aleluia, Satanás, louvado seja Deus, estava, né, de rodear a terra e passear por ela, louvado seja o nome santo do Senhor, e o Senhor ali, né, fala com Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então não tinha homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal como, aleluia, o servo Jó. Louvado seja Deus. Mas Satanás astuto, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali ele vai afrontar, ele vai, aleluia, falar ali que era porque Jó, ele era um homem, louvado seja Deus, próspero, um homem cercado, louvado seja Deus, de bênçãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ali, aleluia, Satanás fala para o Senhor, aleluia, toca ali em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, um Deus onisciente, um Deus que conhece a nossa vida, ali sabia e sabe, louvado seja Deus, né, o intento do coração de cada um, sabia que Jó, aleluia, ele não iria negar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, mesmo que custasse a sua própria vida, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali Deus permite, aleluia, Satanás tocar em tudo que Jó tinha. E por fim, aleluia, chega a tocar, aleluia, na sua carne. Mas o Senhor ordena para não tocar na alma. Oricanta labaia, louvado seja Deus. Então nós vemos, aleluia, essas 5 virtudes maravilhosas a qual Jó ele tinha. Louvado seja Deus. Jó ele poderia, aleluia, ter blasfemado. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos, aleluia, mais à frente em outros capítulos, louvado seja Deus, que Jó tinha 3 amigos. Aleluia, glórias a Deus, a qual defendiam a ideia de que prosperidade e miséria era o salário de justiça do pecado. Naquela época, aleluia, glórias a Deus, as pessoas só conseguiam enxergar as perdas, né, como símbolo do mal e não como um processo para revelar um bem ainda não existente. Eles enxergavam o mal apenas como fruto do pecado e não da permissão de Deus. Eles ainda não estavam compreendendo, aleluia, louvado seja Deus. Mas, aleluia, ali, naquela dor a qual Jó, né, ele se expressou na mais profunda depressão, aleluia, em amaldiçoar o seu próprio nascimento, ele não blasfemou contra Deus. Ainda que aquela mulher, né, a esposa de Jó, né, fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Aleluia, Jó, ele a repreende severamente, como falas tu, como uma louca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo em meio a tanto sofrimento. Louvado seja Deus. Nós vemos, aleluia, o quanto, aleluia, louvado seja Deus, é importante nós temermos ao Senhor. No livro de Salmo 128, verso 1, vai dizer que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado seja Deus. É algo maravilhoso. É uma virtude que o Espírito Santo de Deus derrama sobre nossa vida. Em Isaías, capítulo 11, verso 2, vai falar, né, dos 7 Espíritos de Deus,
a qual nós lemos e fizemos um pequeno estudo também, né, sobre esses sete Espíritos de Deus, e um deles é o temor ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós devemos buscar, aleluia, buscar da onde? Do Espírito Santo, porque o Senhor está pronto a derramar essas virtudes tremendas sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. E dali nós vamos cultivando como uma plantinha, aleluia, regando para que ela venha crescer. Aleluia, louvado seja Deus. Em Hebreus, né, capítulo 12, verso 28, vai dizer que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aleluia, louvado seja Deus. Jó, aleluia, na quarta e penúltima virtude, nós vamos ver que Jó era um homem que se desviava do mal. Aleluia, glórias a Deus. Uma pessoa que se desvia do mal é uma pessoa que evita e foge de toda a aparência do mal. Aleluia. É uma pessoa que está em constante vigilância. Aleluia, louvado seja Deus. Para que não venha cair nas artimanhas de Satanás. Para que não venha cair nas armadilhas do inimigo. Aleluia. Em Jó capítulo 28, vamos ler, versículo 28, vai dizer assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, aleluia, o homem e a mulher inteligente, né, ele se aparta do mal. Louvado seja Deus, né? O mal, aleluia, caminhos tortuosos, né, tem consequência, tem graves consequências. O pecado, louvado seja Deus, tem as consequências. Por mais que nós venhamos nos arrepender, né, de trilhar caminhos tortuosos, aleluia, eles têm consequências. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele está pronto a perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Mas se nós, aleluia, trilharmos esses caminhos, maus caminhos, né, andando, louvado seja Deus, grande Deus poderoso, andando, aleluia, na aparência do mal, aleluia, vamos ter graves consequências nas nossas vidas, consequências terríveis. Louvado seja Deus, aleluia. Então, aleluia, vemos, aleluia, que a verdadeira sabedoria, ela é apartar-se do mal. Glórias a Deus. Lá no livro de Amós, capítulo 5, e versículo 6, vai dizer assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então nós devemos sempre buscar o bem, fazer o bem, não importa, aleluia, se estão nos apedrejando, falando mal de nós, se estão, aleluia, se estão tentando nos prejudicar, de certa forma, na vida pessoal, na vida sentimental, no trabalho, né, na vida financeira, ou até mesmo dentro da igreja. Louvado seja Deus. Vamos estar sempre buscando fazer o bem e não o mal, retribuindo, né, aquela pessoa que faz mal para nós, vamos retribuir com o bem, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina.
para estarmos sempre fazendo o bem, sem olhar a quem, oricanta labaia, para que nós venhamos viver uma vida próspera espiritualmente. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor dos Exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso está conosco. Aleluia. Não devemos temer mal algum. Louvado seja Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, vai dizer: abstende-vos de toda forma do mal. Então é de tudo quanto é maldade. Vamos sair fora, vamos nos desviar. Aleluia, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está em nossa vida, Ele vai nos dar um sinal que aquele caminho ali não é para nós trilharmos, e se nós trilharmos por esse caminho, vamos nos dar muito mal. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, queridos irmãos? Então vamos, aleluia, perseverar, nos desviando do mal, assim como o servo Jó, né? Louvado seja Deus. E por último, né? Louvado seja Deus, última virtude de Jó. Jó era um homem paciente, né? Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 5 e verso 11. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de termo misericórdia e compassivo. Louvado seja Deus. Jó, ele ficou conhecido, né? Louvado seja Deus, como a própria encarnação da paciência. Louvado seja Deus. Uma pessoa paciente é alguém que suporta as provações com resignação. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma pessoa paciente, ela espera com tranquilidade a solução dos seus problemas. Uma pessoa paciente, ela não se precipita. Louvado seja Deus. Aleluia. Ela aguarda com longanimidade, fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em Romanos capítulo 5, louvado seja Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5. Aleluia. Livro de Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra de Deus para nós nesta tarde. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui Paulo, ele vai afirmar que a tribulação, ela produz a paciência. Louvado seja Deus. Então, quando nós estamos passando, louvado seja Deus, né, por situações difíceis, né, por angústia, por aflições, louvado seja Deus, aleluia. Vamos aprender a confiar no Senhor, a esperar nele, como está no livro de Salmos: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, a minha oração. Então, quando nós estamos esperando com paciência, o Senhor, ele vai sim, louvado seja Deus, responder, agir por nós. Louvado seja Deus. E a paciência, ela produz experiência. Nós vemos, aleluia, que nós, aleluia, quando estamos, aleluia, sendo provados, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, nós passamos, né, por muitas experiências,
aleluia, a qual lá na frente nós vamos dar testemunho, né, de milagre, de vitória, né, e outras vidas vão ser alcançadas e vão se sentir bem, né, ouvindo as experiências. Louvado seja Deus, vão apanhar para si. Hoje eu estou passando esta prova, hoje eu estou passando esta luta, mas aleluia, não é o fim. Lá na frente vai estar testemunhando a vitória também, o milagre do Senhor. Aleluia, para sermos aprovados por Deus, é necessário nós sermos provados. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 40, verso 1, Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Então devemos esperar com paciência. Em Lucas capítulo 21, verso 19, o Senhor ele afirma que na paciência ganharemos as nossas almas. O Senhor, nós vamos ver lá no livro de Pedro, se eu não me engano, a primeira carta de Pedro, louvado seja Deus, ou é a primeira carta ou a segunda, vai dizer, louvado seja Deus, que o Senhor ele é longânimo para com as almas. Ainda que muitos, né, querem apressar a vinda do Senhor, mas o Senhor ele é longânimo, porque ele não quer que as almas pereçam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós devemos ser pacientes como Cristo ele é paciente. Amém, queridos irmãos? Então nós vamos, né, terminar esse pequeno estudo, né, com essa reflexão das 5 virtudes de Jó, a qual nós vemos, né, a história do sofrimento de Jó neste livro tão maravilhoso, tão regrado, né? Louvado seja Deus de virtudes, louvado seja Deus. E vamos ver a grande mudança de sorte que o Senhor operou na vida de Jó. Louvado seja Deus. E tem servido de consolo, de ânimo para todos aqueles que estão passando por provações. Aleluia! Sabendo que o Senhor, ele é poderoso, né, para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Fiquem todos na doce e gloriosa paz de Cristo. Quem vos despede uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam.